programa Análise Direta hoje vai falar sobre uma comovente trajetória de superação. Minha entrevistada teve 2 cânceres de mama e, ao ser diagnosticada com o 2º câncer, ela resolveu colocar no papel seus sentimentos e traumas, surgindo assim o livro Vivificar, Superando o Imponderável. Com mais de 9 anos de experiência em finanças, hoje ela dá dicas e orientações para as pessoas que têm câncer e querem alguma estabilidade financeira. Também é palestrante, autora, realiza aconselhamentos de pessoas e carreiras em temas como motivação, recuperação de talentos, planejamento financeiro, mudanças e desenvolvimento pessoal. Viviane Ferreira, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. Bom, você teve aí uma longa trajetória aí de superação, de luta, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Como foi o começo de tudo? Olha, foi uma trajetória bem grande que eu comecei, escrevi, né? Coloquei tudo no livro e começou lá atrás, na verdade, na minha adolescência. Ah, é? Foi. Quando eu tinha 15 anos, eu e minha família, a gente estava voltando de uma viagem de carro. Na verdade, a gente tinha ido fazer uma viagem, meus pais, minha irmã mais velha, que ela tinha 17 anos, eu tinha 15, e o meu irmão mais novo de 10. E os meus pais queriam que a gente conhecesse o local onde meu irmão foi concebido. É verdade que naquela idade a gente nem sabia o que isso significava, né? Mas a gente foi para Caldas Novas, em Goiás, e na volta, a gente estava na estrada e de repente, um pneu que estava rodando num caminhão do outro lado da estrada, saiu, cruzou o canteiro e veio para cima do nosso carro. A gente não tinha ideia do que ia acontecer. E esse pneu, ele pingou no meio do carro. Mas com tanta força que ele fez o teto do carro dobrar e atingiu o meu irmão. Ele estava sentado no meio do banco traseiro, no lugar mais seguro do carro, mas atingiu a cabeça dele e ele morreu na hora. Meu Deus. É incrível como, quando tem que acontecer, parece que já é um destino, né, da pessoa. Foi realmente assim, muita sincronicidade, porque foi questão de segundos e realmente, assim, até ao longo da viagem a gente percebeu depois que vários locais que a gente parou para comer, para lanchar e tudo, a gente, sempre ele vinha por último pro carro, sempre, então, sim, foi cronometrado, né? Que coisa, né? Foi impressionante e a gente ficou realmente muito chocado, foi muito difícil a recuperação, mas trauma a gente... muito grande. Foi um trauma muito grande para mim, para minha família, para todos, e a gente depois começou a se recuperar, se reerguer. Eu faço até uma análise com a questão financeira, assim, porque no começo, logo quando ele morreu, eu não queria que o tempo passasse, porque eu não queria me afastar daquele momento em que ele estava vivo, né? Então, cada dia que passava, cada noite, era uma tortura, porque eu queria que o tempo parasse ali, porque eu não queria mais viver sem ele, né? E depois, aí vem as pessoas nos visitar e tudo, aí até que as pessoas começam a falar, olha, só o tempo cura tudo, o tempo resolve. Então, eu fiquei aí, então, olhando para o longo prazo, esperando que o tempo fosse curar, esperando o tempo passar, esperando esse tempo passar para eu me curar, para eu me recuperar, para chegar esse dia que ficasse tudo bem. E aí, então, eu também, nesse momento, enquanto eu recebia mesadas, por exemplo, dos meus pais, foi nesse período onde eu mais guardei dinheiro, porque eu não gastava a minha mesada, porque eu juntava e ficava esperando o tempo passar para eu gastar esse dinheiro lá na frente, quando tivesse tudo bem. Então, eu realmente fui percebendo isso. Na minha casa, eu tinha até um apelido, que os meus pais, minha família, me chamava de caixa forte, porque sempre que precisava de algum dinheirinho, eu tinha lá guardado. Caixa forte.
E aí o tempo vai passando, eu fiz terapias que me ajudaram muito, mas 20 anos depois do acidente, eu tive o diagnóstico do câncer de mama, aos 35 anos. Eu era casada, minha filha tinha 3 anos e foi muito difícil para todos passar pela cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a perda de cabelos. E ainda mais porque durante o tratamento do câncer eu percebi que eu não estava feliz, que meu relacionamento não tinha mais sentido e que eu ia ter que passar por mais um grande desafio. E eu escolhi passar, eu escolhi pedir o divórcio. No meio do tratamento? Assim que o tratamento terminou, assim que o tratamento mais pesado terminou, eu pedi o divórcio. Eu ainda estava careca, com a minha sexualidade abalada, mas eu também não poderia continuar naquele relacionamento que não me fazia bem. E eu também queria mostrar para minha filha, achava importante mostrar para minha filha que a gente não precisa abrir mão da felicidade, que a gente pode lutar pela felicidade em qualquer momento da vida. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque 3 meses depois eu conheci uma nova pessoa, comecei a namorar e me casei de novo. Que bom, nossa! Sim. E aí também recuperei, mudei muitas coisas na minha vida, mas 4 anos depois eu tive de novo o segundo câncer. E aí ter o segundo câncer realmente dá muito medo. É apavorante achar que ele pode sempre voltar, que o que eu tinha feito antes não tinha trazido a cura definitiva. E aí então eu comecei a me aprofundar nos meus sentimentos, comecei a escrever para me ajudar e eu fiz uma terapia específica para tratar traumas. E aí essa terapia fez com que, assim, quando eu me lembrava do acidente, eu ainda sentia o cheiro daquele momento. Meu Deus. E com essa terapia eu deixei de sentir o cheiro e eu voltei a enxergar as cores bem vivas. Era como se tirasse um véu da frente dos meus olhos. Naquele período eu corria no parque, assim, fazia a corrida de manhã e até que um belo dia, logo depois dessa sessão de terapia, um dia fui correr, eu comecei a olhar assim para as árvores, para as flores e eu falei, nossa, tá tudo tão colorido, o que que aconteceu? E aí eu comecei a perceber que eu voltei a enxergar as cores vivas. Literalmente mesmo? Você enxergava menos as cores? Exatamente, eu enxergava mais apagada. E a minha terapeuta até explicou que isso é uma coisa que acontece, a gente inclusive fez um estudo, por exemplo, de fotos. Então a gente olhou as fotos de antes do acidente, depois do acidente e o brilho dos olhos nas fotos mudou. Meu Deus! Bom, então você chegou à conclusão aí, com a ajuda de terapia, tudo, que esse grande trauma da tua vida foi o que iniciou todos os outros problemas seus? Sim, eu acredito que sim. Eu identifiquei isso, que ainda tinha sentimentos ligados ao acidente lá atrás e não foi só a questão do acidente, foram, lógico, vários outros fatores que vieram ocorrendo na minha vida, mas sim, eu entendi que sim, que foi principalmente esse trauma que veio desencadeando toda essa questão. Então eu acho fundamental que a gente possa sempre tratar o trauma imediatamente depois que ele acontece. Assim, exato. Eu pesquisei várias coisas e eu vi que quando a gente vive um trauma na vida, funciona assim. A medicina estudou isso, a psicologia, hoje é muito conhecido aquela psicologia da felicidade, né? Está sendo muito falada. E elas estudaram aquela frase que diz que é na dor que a gente cresce. Que significa que quando a gente vive um trauma, a gente pode depois passar por um crescimento pós-traumático, que é a mudança positiva que acontece na nossa vida diante daquele trauma, diante de um evento negativo. E esse trauma, a gente só consegue atingir esse crescimento se a gente encarar a dor de frente.
que é aquela frase que diz que a dor é para ser sentida. Então, quando a gente encara a dor, quando a gente olha para a dor, aceita ela na nossa vida, você passa a aprender a lidar com a dor, então você pode viver esse crescimento pós-traumático. Isso significa assim, que quando a gente vive um trauma, um nódulo é criado no nosso cérebro. E quando a gente não trata esse nódulo, os novos fatos que a gente vive na vida, a gente vai sempre olhando por aquele prisma, por aquele viés do trauma, por aquele sentimento ruim, por aquela negatividade. Então a gente precisa tratar esse trauma para remover essas memórias, construir memórias de alegria em torno desse trauma, desse nódulo e reduzir ele ao máximo e às vezes até eliminar. E quando a gente aprende a fazer isso, assim, a gente começa a fazer isso mais rapidamente a cada evento e o crescimento é gigantesco. Eu acho que assim, como você falou, a gente aprende a lidar com a dor, né? Exatamente. A gente aprende a lidar e a gente aprende a se recuperar dela e a gente aprende a olhar o lado positivo disso tudo. Então foi isso, assim, o processo de escrever o livro, tudo o livro aqui. me levou a isso, a identificar as lições que eu tirei de toda essa história, de toda essa vivência. E o título do livro tem a ver com viver ou tem a ver com o seu nome, Viviane? São as duas coisas. Vivificar é um verbo, significa renascer, dar vida, ressuscitar dentro da própria vida. Eu resumo assim, né, todos os aprendizados até em 3 lições. Em 3 lições e a primeira delas é o vivificar, que é a gente poder mudar o modelo de pensamento, mudar a maneira como a gente vinha pensando até hoje, que a gente pode mudar e fazer diferente, porque tudo que você vive hoje, a raiz do que você vive hoje está em o que você pensou até agora. Antes, né? Foi seu pensamento, seu modelo de pensamento que criou o que você vive hoje. É impressionante, vários autores de livros, vários youtubers, vários psicólogos falam isso mesmo. Que o que a gente pensa agora é o que a gente vai viver no futuro e o que a gente está vivendo hoje é o que a gente pensou antes. Exatamente. Né? E até a Cristina Cairo, que esteve aqui faz pouquinho tempo, falou sobre isso também, sobre os grandes traumas que podem causar câncer se a pessoa não tratar logo em seguida. Exato. E é impressionante que como é verdade mesmo, né? Sim, sim, e causa, eu acredito, sim. Com certeza, por exemplo, no meu caso, eu identifico assim, quando o acidente aconteceu, a minha irmã, ela já fazia terapia, porque ela estava no 3º colegial, ia prestar vestibular e tudo, enfim, ela já fazia terapia. Então ela pôde tratar a dor, né? Eu só conversei isso com ela 25 anos depois, quando eu estava escrevendo o livro, mas ela pôde naquele momento identificar todos os traumas, todas as culpas que ela tinha em relação ao acidente, só que imediatamente depois do acidente. E eu demorei muito para fazer isso. Pois é. Eu vou para um intervalo, mas a gente volta rapidinho e vamos falar aí mais sobre traumas, né? Sobre superações e também sobre como superar a doença, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos que a pessoa que tem câncer tem, ok? Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a Viviane Ferreira. Ela é consultora financeira e ela escreveu o livro Vivificar, que está aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Então, daí você foi no segundo câncer que você teve, que você resolveu escrever o livro, né? Isso. E daí você já fazia terapia nessa época? Eu já fazia terapia
já há um bom tempo até com esse método, mas quando eu tive o câncer a primeira vez, o grande tema da minha terapia foi o relacionamento ali, que eu percebi que eu não estava feliz. E quando eu tive a segunda vez, aí eu realmente pude me aprofundar nesses sentimentos. Eu estava já emocionalmente estabilizada, né? Aí então, você viu que não era por causa do relacionamento, e sim por causa do seu trauma, né? Exatamente. Aí eu pude realmente ir a fundo nos sentimentos. E aí aconteceu assim uma coisa interessante, porque eu sou formada em engenharia química. Aí eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho. Eu trabalhei 10 anos em consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho. Só que nesse período eu identificava que as pessoas tinham muita dificuldade para lidar com as suas finanças. Andando nas fábricas, eu via que as pessoas de 60 anos de idade estavam ali infelizes, reclamando de tudo. E eu percebi que elas não se prepararam para aquele momento, não se prepararam para um dia aposentar, elas não pensaram no longo prazo. Então elas não se prepararam financeiramente para aquele momento, elas não tinham a independência financeira. E aí então eu tinha muita facilidade em lidar com as finanças, é uma coisa que eu fui aprendendo até em casa. Desde novinha, Desde né? novinha. Que era, como é que era o apelido? Carro forte? Caixa forte. Caixa forte. E então eu sempre tive facilidade. Aí eu comecei a ajudar amigos, familiares, e aí eu me apaixonei por essa área, mudei na carreira profissional para fazer essa parte de consultoria financeira, de ajudar as pessoas a planejar a vida com a parte financeira, né, por trás, dando esse suporte. Então, há 10 anos eu trabalho na área financeira. Só que aí quando eu tive o câncer a segunda, foi uma mudança enorme. Eu já fazia algumas palestras de finanças e tudo. Mas quando eu tive o câncer e comecei a escrever o livro, aquilo foi mudando muita coisa em mim. Quando acabou o tratamento, aí eu vi que era... Assim, eu encontrei um sentido para toda a minha história. Eu me questionava, poxa, por que comigo, né? Por que comigo de novo? Por que tudo isso que está acontecendo? E aí eu comecei a entender que eu poderia olhar tudo isso de um outro lado. Que seria importante eu compartilhar a minha história para ajudar as outras pessoas. E aí, então, eu encontrei um novo sentido na minha história, que era mostrar para as pessoas que eu passei por todas essas dificuldades, mas que eu tô aqui hoje, feliz, bem, né? E eu precisava ajudar as outras pessoas, que eu vejo que tem muita gente que fica paralisada em problemas que vive ao longo da vida, seja pela morte de alguém na família, seja por uma doença grave, por uma perda de emprego, por um divórcio, enfim, por algum problema que ela teve na vida. Ela fica paralisada e ela deixa de viver plenamente. Ela passa a achar que ela não pode mais ser feliz. Então, vivificar é isso, saber que hoje a gente pode mudar o que a gente pensa, que a gente, independente de qualquer dor, qualquer tristeza que você viveu no passado, você pode ser feliz hoje. Verdade, verdade mesmo. E muito bonito isso, e é verdade. E é isso que você fala aqui no livro, não é só para pessoas que passaram por doenças, né? Ou grandes traumas, quer dizer, é para qualquer tipo de pessoa que está paralisada num problema. Sim, para qualquer tipo. Outro dia eu tenho uma amiga que ela tem diabetes e ela faz parte de um grupo, ela trabalha com um grupo de mães de crianças com diabetes. E ela queria recomendar o livro lá para esse grupo. Então é para qualquer pessoa, não é só para quem teve uma doença, né, grave, esse tipo de coisa. Então, e desde então, né, com a história do livro, então eu falei, bom, eu preciso compartilhar minha história de uma maneira gostosa, que as pessoas passem a ter interesse para que isso possa tocá-las e ajudá-las em suas vidas. Então eu fui fazer vários cursos de de como contar a minha história. Então eu tenho desenvolvido essa parte de palestra
E agora em julho eu saí da empresa que eu trabalhava em uma empresa de consultoria financeira. Então eu saí agora em julho para tocar realmente esse negócio de fazer palestras de finanças e superação, workshops e consultoria também individual, de planejamento financeiro, e tô vendo também que tem aparecido várias demandas de consultas, assim, de superação, que as pessoas me procuram, olha, mas como é que você fez com isso? Eu quero saber mais da sua história, como que você lidou aqui, porque eu tô com um problema assim, tô precisando de uma ajuda, e às vezes elas querem ouvir de alguém que já passou por problemas. Impressionante, é muito interessante a tua história mesmo. Acontece também no meio das palestras de você, você marcou uma palestra financeira, tá? Para falar sobre consultoria financeira. E de repente o assunto muda, alguém faz uma pergunta sobre a tua história de superação e você passa a falar de superação? Sim, acontece. Porque, olha só que coisa interessante que eu descobri, quer dizer, que eu identifiquei há pouco tempo. As pessoas, elas entram num problema financeiro diante de um problema de vida. Ou porque elas foram demitidas, ou porque elas passaram por um divórcio, ou porque teve uma morte na família. Então, por conta de um problema grave que aconteceu na vida dela, ela acaba entrando num problema financeiro. Então, tá ligado. Que impressionante, é verdade. Se parar para pensar, né? O problema financeiro vem, então, de um problema psicológico. Sim, vem de uma desestabilização que a pessoa tem na vida dela por um problema emocional. Na verdade, lidar com dinheiro é totalmente emocional. A segunda lição que eu falo no livro são as escolhas. E as escolhas significa que a gente tem escolhas, todo dia a gente faz escolhas. No momento que você acorda, você escolhe se o dia vai ser bom ou ruim. Se você acordar de mau humor, você pode mudar aquele dia ou falar, não, eu tô de mau humor e vai ser assim, né? Mas se você quer mudar, você coloca uma música que você gosta, você muda o pensamento e isso muda o seu dia. Respira fundo, pensa numa coisa boa para assim, né? Ou então permanece no mau humor e aí o dia vai ser ruim, né? Exatamente. Então a gente faz essas escolhas com a nossa vida e a gente faz as escolhas com o dinheiro. Todo dia você escolhe onde você vai gastar seu dinheiro. Porque todo dia a gente precisa de usar o dinheiro para alguma coisa. Você vai almoçar, vai fazer alguma coisa, você precisa do dinheiro. Então você escolhe o tempo todo que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você vai gastar, às vezes você precisa gastar, você tem que almoçar, ok, mas você escolhe em que restaurante você escolhe se você vai comprar bebida no almoço ou não. Então escolhe se vai no mais caro ou no mais barato. Exato. Escolhe a qualidade da comida que você vai comer. Então você escolhe o tempo todo. E quando você começa a refletir sobre as escolhas do dinheiro no dia a dia, não, então eu não vou gastar mais não, vou gastar menos hoje no almoço, porque eu quero guardar dinheiro para alguma coisa no futuro. E quando você começa a ter consciência dessas escolhas, você começa a perceber os sentimentos que estão ligados com essas escolhas. Você pode dar algum exemplo? Sobre os sentimentos que estão ligados com essas escolhas do dia a dia? Sim. Quando você, por exemplo, uma coisa que muda muito, que eu percebo com os meus clientes de finanças, o que muda é quando a gente passa a ter o horizonte de longo prazo. Então, por exemplo, se você não tem horizonte de longo prazo, você não tem por que guardar dinheiro. Você vai no restaurante mais caro porque você está com vontade naquele dia, ok. Mas quando você passa a ter um horizonte de longo prazo, um plano de longo prazo, porque você quer fazer uma viagem no final do ano, porque você quer comprar um carro daqui a alguns anos, ou quer investir para comprar uma casa, ou para sua aposentadoria, independência financeira, você começa a repensar, não, eu vou guardar um pouco para casa. Então, eu vejo muito assim, a escolha na questão emocional tem pessoas que às vezes, por algumas questões, têm muita raiva.
E tem gente, eu já vi casos de pessoas que têm raiva e descontam no dinheiro. Então, por exemplo, uma mulher, ela se separou do marido e ficou rica. Ficou com um belo dinheiro dele. Enfim, dele não, eles construíram juntos, lógico. Mas ela ficou com o dinheiro, mas ela tinha raiva do marido, do ex-marido. Tinha muita raiva dele. Então, o que ela fez? Ela gastou todo o dinheiro. Ai, ai, ai. Então, acontece esse tipo de coisa. É uma ligação bem emocional mesmo. Que mais? Muito. Outro depoimento que eu tive de uma cliente que foi o seguinte, a gente começou a organizar a vida dela financeira, ela começou a ter equilíbrio, começou a investir para o longo prazo. E aí, quando ela se sentiu segura em relação às finanças, sentiu que ela estava com controle das finanças dela no dia a dia, aí ela pôde entrar em contato com questões emocionais mais profundas, que ela tinha muito trauma da infância dela, que ela apanhava muito da mãe dela quando ela era pequena, e aí ela foi ter a segurança financeira que proporcionou que ela entrasse em contato e cuidasse agora desses sentimentos e transformou a vida dela. Porque antes ela usava o problema financeiro ou a falta de segurança financeira para mascarar o problema real, é isso? Sim, mascarar a questão emocional. Ela não entrava em contato com o emocional porque ela ficava tão absorvida pelas questões financeiras dela que ela nem olhava para aquilo. Mas quando ela se sentiu tranquila, se sentiu segura ali nas questões emocionais, aí ela conseguiu ir mais a fundo nas outras questões dela. Impressionante, né? É E essas escolhas que a gente faz aí no dia a dia, você ensina isso no livro também? Ensino. Você fala sobre isso? Ensino, eu falo sobre isso no livro, e principalmente porque, na verdade, é o seguinte, todo mundo passa por situações difíceis, cada um tem seus problemas, mas você escolhe o que você vai fazer com a experiência que você viveu. O que você vai fazer com essa experiência, como você vai olhar isso, se você vai transformar isso em coisas positivas, é uma escolha sua. Muito legal. E a terceira lição que eu trago no livro é investir no final feliz, acreditar no final feliz. Ou seja, que é acreditar que, por maior que sejam os problemas que você está vivendo hoje, sempre tem uma luz no final do túnel. Basta respirar fundo e acreditar, perceber os presentes que a vida nos traz. Porque sempre, todo dia a gente recebe presentes da vida, mas você precisa perceber eles. Então, saber que essas tempestades elas vão terminar e que você precisa estar preparado para a hora que elas terminarem. Você precisa estar bem, você precisa se organizar para isso. E então, trazendo para a questão financeira, é você realmente investir no longo prazo, investir todo mês um pouquinho, para que lá na frente você tenha uma segurança financeira, uma independência financeira, não fique igual aquelas pessoas que eu via nas fábricas com 60 anos de idade, que não podiam se aposentar, não tinham escolhas, porque elas não tinham dinheiro. Então, realmente, planejar, olhar para o futuro e planejar. Então, perceber que o dinheiro que você ganha hoje com o seu trabalho, ele é para você manter sua vida hoje e no futuro. E muita gente não pensa nisso. Não pensa. E a gente está vivendo cada vez mais, hoje você vê cada vez mais pessoas com mais de 100 anos de idade vivas. Sim. E bem. Sim. Então a gente precisa se preocupar com isso. É lógico que provavelmente a gente também vai trabalhar mais tempo, mas quando você tem uma reserva financeira, você pode fazer escolhas, você pode aproveitar as oportunidades que aparecem, você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, no meu caso, o que me deu tanta segurança, assim, que me ajudou muito segurança eu não digo tanta, né, porque pedir o divórcio,
a hora que acabar o tratamento de um câncer, não foi nada fácil. Complicadíssimo. Muito complicado, mas o que me ajudou muito naquele momento foi eu ter reservas financeiras e eu saber cuidar do meu dinheiro. E você saber que por esse problema você não ia passar, você tinha como se bancar. Exatamente. Né? Eu vou para o intervalo mais uma vez, mas a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a Viviane Ferreira. Ela é consultora financeira, ela escreveu o livro Vivificar, vou mostrar aqui, que fala sobre a história de superação, né, da vida dela. E vamos falar um pouquinho sobre os direitos, né? Porque durante esse teu processo aí você também descobriu vários direitos que a pessoa que tem câncer tem, muitas não sabem, é isso? Sim, sim. Tem muitos direitos, desde o tratamento em si. Então, por exemplo, existe uma lei hoje no Brasil que diz que qualquer pessoa diagnosticada com câncer, ela precisa começar o tratamento, ela tem direito a começar o tratamento em até 60 dias depois do diagnóstico. Essa lei, ela não é muito cumprida, tá? Eu já acompanhei várias pessoas que vão se tratar no SUS e demora às vezes 5 meses, 6 meses para começar um tratamento. Mas a população, a gente precisa começar a cobrar os hospitais que existe essa lei que eles precisam cumprir. Porque como muita gente não sabe, não cobra, né? Exatamente, muita gente não sabe. Então é importante que a gente cobre sim. Tem gente que não cobra porque tem medo de, mas aí então a hora que eles forem me tratar, eles vão achar ruim comigo e não vão me tratar direito. Isso não é para ter pode, esse medo, né? Muda de hospital, reclama, enfim, tem que reclamar, tem que abrir a boca. E depois a gente tem vários direitos, né? Tem direito ao tratamento, tem direito à reconstrução, à cirurgia de reconstrução. Quando é no caso de mama? No caso de mama, tem direito à cirurgia de reconstrução, sim, que antigamente não tinha. E hoje foi identificado que a questão estética, a autoestima é uma coisa fundamental na recuperação, na cura do câncer ou de qualquer doença, né? Sim. Mas, então, hoje tem direito à reconstrução. E para a mulher é uma coisa muito importante, né? A mama é muito simbólico, né? Sim, então, é fundamental. Isso. Tem direito ao benefício de doenças pelo INSS. A pessoa recebe mensalmente uma ajuda de doenças pelo INSS. Então tem vários benefícios. Tem também os benefícios, por exemplo, daí depende muito do tipo de câncer, do tipo de problema. Tem vários sites onde a gente pode encontrar esses benefícios. Tem uma ONG que tem um site bastante interessante que chama Instituto Oncoguia, oncoguia.org.br. Lá tem todas as informações sobre os direitos dos pacientes. Que é muito importante. É muito importante. Esse portal realmente tem muitas informações. Inclusive, eu sou colunista lá desse portal do Oncoguia, onde eu escrevo sobre finanças para pacientes de câncer. Você especializou mais ainda. Eu tento, né? A gente tento ajudar como posso. Nesse portal eu procurei juntar a minha experiência de vida com a minha experiência profissional e trazer uma coisa diferente ali para as pessoas que estão passando por isso. Eu procuro trazer nos meus artigos inspiração para as pessoas que estão passando por um diagnóstico, porque eu identifiquei muitas pessoas que tiveram diagnóstico e melhoraram a situação financeira depois de um diagnóstico, porque elas começaram a ir atrás, começaram a buscar alternativas, tiveram que mudar o modelo de trabalho, encontraram no novo modelo de trabalho
um trabalho saudável e próspero e começaram a ter rendimentos maiores até depois do câncer. Jura? Então eu procuro trazer algumas inspirações nesse sentido. Que legal. A pessoa ganha algum outro benefício no trabalho? Além desse benefício do INSS que você falou? Então, no trabalho, ela tem o direito de fazer o tratamento, ser afastada do trabalho durante o período de tratamento. Uhum. Muitas vezes não consegue realmente fazer o tratamento e trabalhar ao mesmo tempo. Tem empresas que têm flexibilidade, no meu caso eu tinha flexibilidade, então eu fazia o tratamento, os dias que eu não podia ir eu não ia, eu faltava uma semana e ia nas outras 2 semanas, entre uma quimio e outra, aí eu ia trabalhar. Me ajudou muito trabalhar durante o tratamento, assim, porque aí eu não ficava pensando só no tratamento, eu conversava com outras pessoas, conversava com os clientes, enfim. Então, para mim foi muito saudável trabalhar. Já é uma dica também, né? Para quem tem... Sim. Esse é outro tipo de problema de saúde? Para mim foi muito bom trabalhar durante esse processo. Nossa, me ajudou muito. O fato de se sentir útil também? Sim, exato. Né? O fato de se sentir útil. Inclusive, esse é uma outra área que eu acho interessante as empresas, as pessoas pensarem, que é preparar as pessoas que trabalham junto com alguém que tem um diagnóstico, tanto para lidar melhor naquele momento, quanto para receber a pessoa na hora que ela acaba o tratamento e volta ao dia a dia da empresa. Para as pessoas perceberem que existe um ganho, aquela experiência que a pessoa passou fora dali com a doença, ela traz um ganho para a equipe, porque ela aprendeu uma série de coisas e hoje em dia um problema que ela enfrenta na empresa, para ela aquilo não é mais um problema. Né? Muda tudo, muda a visão. Muda o foco, né? Exato. E ela pode trazer aquilo para o ambiente de trabalho e então as pessoas que trabalham na equipe dela, sabendo um pouco mais disso, podem aproveitar isso de uma maneira melhor do que ficar às vezes com um preconceito ou olhar para a pessoa como uma tadinha, né? Que isso a gente não quer. Verdade. E para a própria pessoa mesmo que está doente, né? Que está em tratamento, é uma experiência assim, até você falou que deixa de pensar no tratamento o tempo inteiro, né? Sim. Então, aí durante o trabalho é um momento que você se distrai um pouco, a gente pode dizer assim? Sim, exatamente. O trabalho acaba distraindo a nossa cabeça. E te deixa mais segura? Te deixou, no caso, mais segura? Sim, me deixou mais segura. Sim, é interessante, com certeza. Olhar por esse aspecto me deixou mais segura de saber que eu poderia continuar fazendo, né, algumas coisas. Isso foi muito importante. Um outro direito interessante, que não é todo mundo que sabe também, que dependendo da deficiência, a pessoa também tem direito a comprar um carro automático com o desconto, né? Ela tem que fazer a carteira de deficiente físico e aí ela tem o direito a comprar o carro com benefício fiscal. Isso também é uma vantagem importante. E para quem, não só para quem tem deficiência física? Não, mas por exemplo, no meu caso, como eu fiz a mastectomia, e eu tive o câncer de mama e fiz a mastectomia e é o braço direito, então tem toda uma questão que o braço fica com umas questões mais delicadas, então mudar de marcha o tempo todo, tudo isso é mais sensível, então a gente acaba... Precisando de um carro já automático. Automático, isso. Acaba ajudando bastante nessa questão. Outros benefícios, tem algumas cidades do Brasil em que a pessoa que teve um diagnóstico de câncer, ela é isenta do IPTU. Olha, importante pesquisar isso, né? Sim. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo não, mas tem algumas cidades do Brasil que tem esse benefício. A pessoa passa a ser isenta do IPTU. Todo mundo tem o benefício do carro. Quem consegue, então, ter esse benefício do carro, ela fica isenta também do IPVA. Isso no país todo? No país todo. Isso no país todo. Que
Que legal. Em termos de estabilidade, em termos de estabilidade de emprego, não tem. Não tem estabilidade de emprego, infelizmente. É uma coisa que a gente tem pesquisado, tem olhado isso com cuidado. É lógico que se a empresa mandar alguém embora que teve câncer, isso for identificado e provado que é um preconceito, aí cai na lei do preconceito. Mas que acaba sendo uma coisa às vezes mais difícil de conseguir. Mas eu tenho visto casos de pessoas que infelizmente acabaram sendo demitidas um tempo depois que se recuperaram, né? Que acabou o tratamento do câncer e tal, depois de um tempo a empresa acho que pensou, vai que fica doente de novo. Né? Infelizmente. Eu acho que exatamente por causa disso é importante até que seja pensado isso, né? Que exista uma lei para estabilidade de emprego nesses casos, né? Exatamente, porque é um pensamento muito errado, porque achar, porque essa pessoa tem mais chance de morrer, por exemplo. Bom, isso não dá para saber, porque uma pessoa pode ter uma parada cardíaca, uma pessoa pode atravessar a rua e ser atropelada, enfim, não dá muito relativo ter essa isso. certeza, né? Verdade. É muito relativo. Existe alguma luta nesse sentido aí? Olha, tem algumas, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, é uma questão que eu estou começando a trabalhar em algumas empresas, por exemplo, tem algumas multinacionais, por exemplo, que tem uma área de diversidade e inclusão, então estou começando a trabalhar esse tema em algumas empresas. É importante. Para ter esse cuidado, Importante que os políticos também, né? Sim. Saibam disso. Saibam. Eles podem pensar numa lei nesse sentido? Sim, numa lei, assim como tem para quem, né, grávidas, esse tipo de coisa, também pode ter uma legislação que proteja a pessoa que tem uma doença grave, né, e que ela não seja demitida por um preconceito em função disso. E, bom, a gente está chegando aí nos minutos finais do programa. Eu queria que você primeiro desse uma dica final aí, um conselho, uma dica final para quem está assistindo a gente. Olha, eu quero deixar uma mensagem que eu gosto muito, que é a seguinte: qualquer pessoa que pegar uma maçã, a fruta maçã, e partir a fruta, pode contar quantas sementes tem dentro da maçã. Mas ninguém pode dizer quantas maçãs tem dentro de uma semente. Essa semente a gente vai plantar, vai florescer uma linda árvore que vai dar inúmeros frutos. Então, como você, ninguém pode dizer o que você vai ser na sua vida, o que você vai desenvolver. Só você pode ir atrás dos seus sonhos e fazer a sua árvore florescer como uma macieira. Muito legal! Essa é uma mensagem realmente... Nossa, que eu acho que simboliza tudo isso que a gente conversou. Sim. Porque eu acredito que você merece ser muito feliz. Você merece vivificar, enriquecer e curtir a vida. É isso. E o teu exemplo de superação é uma prova disso, né? Que todo mundo tem o direito, merece, pode ser feliz, buscar a felicidade. Eu quero que você deixe os seus contatos aí, onde encontrar o livro, onde que se pode falar com você aí pelas redes sociais. Bom, o meu site é www.vivianeferreira.com. Sem o .br, tá? Só .com. Lá no meu site você pode encontrar o meu e-mail, meu contato. Lá tem o livro para venda também. Tem várias livrarias. Você pode encontrar o livro na versão digital, como e-book, para vender na Amazon, amazon.com.br.
Lá você encontra o livro digital. O livro físico a gente envia, e se comprar pelo site tem uma surpresa. Opa! Se comprar o livro pelo meu site, eu mando com a dedicatória personalizada. Ah, que legal! Um autógrafo. Sim, no Facebook tem minha página Viviane Fará, com H no final, Ferreira. E no Instagram é Viviane_F de faca, _Ferreira. Tá tudo lá, podem me acompanhar nas redes sociais, que eu estou sempre por lá e me mandar mensagens que eu tenho o maior prazer em responder. Ah, ok, adorei a entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E está convidada a voltar aqui para o Análise Direta. Muito obrigada, terei o maior prazer. Prazer vai ser todo nosso. Muito obrada. E eu agradeço a você também, obrigada pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta ou no youtube.com/análise direta, e você lá pode assistir várias edições do programa e pode nos mandar sugestões também. Nós vamos ter aí algumas promoções que você pode participar também, ok? Então um beijo e até a próxima. Tchau!